O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paroquianos e visitantes, no dia em que celebramos a festa de Cristo Rei, essa solenidade, encerrando assim também o ano litúrgico, o ano C, já que no próximo domingo já será Advento. Nós celebramos também uma outra data importante. Hoje é o fim do chamado, do assim vivido ano da fé que nós tivemos. Este ano que foi nos dado ainda pelo Papa Emérito Bento XVI, e que nos dava um ano para muita reflexão, um ano para um aprofundamento especial da nossa fé. Portanto, o ano termina, mas ele termina com essa esperança de que contribuiu muito para o nosso crescimento na fé. Termina um ano dedicado à fé, mas não termina a nossa obrigação de crescermos cada dia mais na nossa fé, de acolhermos cada dia mais Jesus Cristo em nossa vida como o nosso Rei, o Rei de toda a humanidade. Hoje, essa solenidade tão especial de Cristo Rei. Quantas vezes já nós cantamos em nossa vida: Rei, 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 Jesus é nosso Rei, sempre nas procissões, domingo de Páscoa, ou melhor, sábado de Páscoa, quando temos nossa procissão de Cristo ressuscitado, cantamos justamente isso, aclamando Jesus como o nosso Rei. Mas é preciso compreender hoje qual é a natureza do seu reinado, do reinado de Jesus. A liturgia de hoje coloca como antífona de entrada no missal romano uma frase do Apocalipse que diz: o Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A Ele a glória, o poder através dos séculos. É
É justamente aquele que nós proclamamos rei, é o cordeiro imolado. E cordeiro evoca a mansidão, evoca paz, evoca fragilidade. Então nosso rei não é aquele que faz e acontece, é aquele que passa por cima de todos e de tudo, usando violência, injustiças. Nosso rei é o cordeiro que foi esmagado na cruz, aquele que foi imolado pelo pecado do mundo. O mundo passou e passa, infelizmente, passou e passa por cima do nosso rei, recusando ou não aceitando, recusando o seu evangelho, ridicularizando os seus preceitos, caluniando a sua igreja. Mas esse é o rei, aquele que foi crucificado. Aqueles que para muito foi um fracassado, foi um derrotado na cruz, terminou sozinho, o homem das dores, pronunciado por Isaías, mas um grande vencedor, aquele que realmente reina sobre toda a humanidade. Quer nós queiramos ou não, todos nós somos seus súditos. Toda a humanidade deve servi-lo. E tem como missão servi-lo. Ontem mesmo, eu vi uma frase muito interessante, em um automóvel que passava atrás, tinha uns adesivos e escrevia: não sou filho, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono do mundo. Que frase forte! Não sou eu rei, não sou eu aquele que devo dominar este mundo, não sou eu aquele que devo ser o Deus neste mundo, o rei neste mundo, mas sou o filho do rei, sou o filho do Deus, sou o filho do dono deste mundo. Caríssimos irmãos e irmãs, o reinado de Cristo somente será compreendido a partir da lógica do próprio Cristo, que diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eis o modo como Jesus vem vem reinar sobre nós, e eis como Ele quer o seu reino: o reino de serviço, o reino de doação, o reino de amor, o reino de paz. É este o reino de Cristo. Tão diferente dos reis desta terra, deste mundo, dos políticos, dos líderes, que deveriam sim estar a serviço da humanidade, não estão muitas vezes a serviço da humanidade. Se colocam primeiramente a serviço de si mesmo, esquecendo que estão a serviço da humanidade, esquecendo que se lá estão, é muito mais do que a vontade própria, é a vontade do povo, é a vontade de Deus que os coloca lá. Mas para o bem do povo, para o bem da humanidade. E a primeira leitura mostra bem qual é o papel daqueles que reinam, que são os reis deste mundo, daqueles que são aqueles que comandam os países desta terra. Aquilo que diz a primeira leitura: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Serás o seu chefe, mas apacentarás o meu povo, quer dizer, estarás ao meu serviço. Porque esse é o meu povo, e se causas injustiça a esse povo, se causarás dores a este povo, é a mim que causarás, porque este é o meu povo. Te coloco como chefe, te dou um poder sobre esse povo, mas para que tu se coloques a serviço deste povo. Tomara que hoje muitos governantes estejam acompanhando essa leitura e possam sim refletir se estão mesmo conscientes que foram colocados para
apacentar o povo de Deus, mas não para serem reis deste povo, porque existe um único rei de toda a humanidade. Mas o Estado é laico. Tributar a Cristo os seus direitos não fazem, não tiram, não ferem a laicidade do Estado, já que o Estado não está isento de suas obrigações para com Deus, quando se trata da lei natural. Cristo é rei porque se fez solidário conosco, ao fazer-se um de nós. É rei porque tomou nossa vida sobre os seus ombros. É rei porque passou entre nós servindo até o maior serviço, entregar-se totalmente na cruz. É rei porque agora está no céu, Deus e homem verdadeiro, é cabeça e princípio de uma nova criação, de uma nova humanidade, de uma nova história que se consumará na plenitude final. E claro que tudo isso nos coloca em crise. Simples. Por quê? Porque esse Rei Messias olha para nós cristãos, para nós seus seguidores, para nós batizados, e nos convida a segui-lo por este caminho. Não o caminho da glória, mas da humildade. Não o caminho do sucesso a qualquer custo, mas o caminho da fidelidade a Deus a qualquer preço. Não o caminho das honras, mas o caminho do serviço. Não o da imposição, mas o da proposta humilde. E quantas vezes os cristãos pensaram o reinado de Cristo de modo demasiado humano? Quantas vezes se pensou que o reino do Senhor estava mais presente quando a igreja era honrada, reverenciada, presente nos corredores dos palácios ou nos palanques dos grandes? É ilusão, gente. Nosso verdadeiro reinado, nosso real serviço, nossa inalienável dignidade é unir-se a Cristo no seu caminho de humildade, de serviço. E o Papa Francisco tem entendido muito bem isso e nos passado, né? Lembrando a nós, mais uma vez, de que o nosso reinado deve ser um reinado de serviço, de doação. Fiel à palavra de Jesus. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele sofremos este mundo, com Ele também nós reinaremos. E hoje, caros irmãos e irmãs, temos uma grande chance. Dos países muçulmanos e budistas, nós cristãos, digo nós como igreja, somos cidadãos de segunda classe, perseguidos e mortos. Claro, mesmo que ninguém divulga isso. Lá na China, nós cristãos somos colocados na prisão e os nossos bispos são condenados a trabalhos forçados. E aqui no Brasil, no nosso Brasil, nós cristãos somos chamados de medievais, contrários à ciência e ao progresso, porque não aceitamos, porque somos fiéis à lei de Deus e não aceitamos o aborto, não aceitamos a eutanásia, não aceitamos o assassinato de deficientes, não aceitamos a dissolução da família, criando um novo estilo de família, como eles nos propõem. E mais uma vez, nós temos a chance de testemunhar o reinado de Cristo, de permanecermos firmes no combate, claro, com uma certa humildade, capaz de dialogar e ouvir, mas sem jamais perder a firmeza que não arreda o pé da fidelidade ao Senhor. Vós sois
os que permanecestes constantemente comigo em minhas tribulações. Também eu disponho para vós o reino, como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais a minha mesa em meu reino. Que missão a nossa, que chance no mundo de hoje de sermos verdadeiros cristãos, de nos colocarmos em defesa às leis de Deus, de não perdermos a nossa fé. Que chance é essa, que graça que nós temos, essa de podermos permanecer firmes em Cristo Jesus, de testemunharmos Jesus Cristo, que é Rei e Senhor de toda a humanidade. Nunca nos esqueçamos, não sou dono do mundo, mas sim sou filho do dono do mundo. Humildemente levemos hoje, cheios de confiança, o nosso olhar ao Senhor, ao Cristo Rei, e assim como bom ladrão, cheios de confiança, supliquemos: Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de nós, lembra-te de nossa comunidade, de nossa família, quando entrares no teu reino, porque somente a ti a glória pelos séculos dos séculos. Amém.